uma dona de casa rica do Texas atropelou e matou um homem com um Porsche em alta velocidade, com álcool no sangue quase 4 vezes acima do limite legal. Ela tentou dizer que a culpa era dos sapatos de grife. O caso dela terminou com um veredito e sentenças surpreendentes. E não só isso, a novidade mais recente é que ela revelou ao júri que está grávida. Acompanhamos o caso apresentado pela Law and Crime. Sou Chris Stewart. Christina Chambers tentou uma defesa incomum num caso em que os promotores tinham seu nível de álcool no sangue e um vídeo dela dirigindo um Porsche em alta velocidade, atropelando um homem e arremessando-o a mais de 9 metros. Antes de falar sobre o veredito e a sentença de Christina Chambers, deixe-me explicar como chegamos a esse ponto nesta história. Christina Chambers estava desempregada, mas era casada com um gerente de fundo de hedge. Ela não trabalhava, mas também não precisava. Parecia que ela levava uma vida de luxo e imprudente até 19 de abril de 2023. Naquela noite em Houston, Chambers saiu com amigos em seu novo carro esportivo de $100 mil. O marido dela comprou para ela, depois o grupo jantou e tomou drinks. Promotores afirmaram que Chambers, a motorista, bebeu ao menos 6 drinks antes de dirigir o carro esportivo. Chambers e amigas decidiram ir para casa por volta das 2h35 da manhã. Então, elas entraram no Porsche e, a caminho de casa, Chambers quis mostrar às amigas do que o carro era capaz na estrada aberta. Naquele mesmo momento, Nicholas McMullen, de 33 anos, estava arriscando em um primeiro encontro. Ele e sua acompanhante, ao encerrarem a noite, decidiram comer algo antes de ir para casa. Eles foram a uma loja de donuts. Com donuts e café, McMullen e sua acompanhante voltavam aos carros quando aconteceu. Este é o vídeo que foi exibido no tribunal. Segundo a KJOU, ele não mostra o momento do impacto, mas mostra um Porsche supostamente a mais de 110 km por hora atropelando McMullen, e isso o lançou a mais de 9 metros no ar. Agora, de acordo com o Houston Chronicle, a mulher com quem ele estava em um encontro disse que tudo aconteceu tão rápido que, quando ela se virou para avisar McMullen para sair do caminho, ele já tinha desaparecido. Ela se lembra de sentir algo encostar no quadril dela, só isso. O amante da música de 33 anos foi declarado morto no local. A motorista daquele Porsche, claro, era Christina Chambers. Ela foi presa 1 hora após o acidente. Segundo o Chronicle, registros médicos indicam que o álcool no sangue dela era cerca de 4 vezes o limite legal, mesmo 1 hora depois de tudo isso ter acontecido. Os promotores também dizem que revistaram o Porsche e encontraram pequenos saquinhos de cocaína no veículo. Christina testou positivo para cocaína, mas disse que o uso foi dias antes, não naquela noite. Chambers foi preso e acusado de homicídio culposo. Ela recebeu uma fiança de $50 mil uma semana após sua prisão e ficou em liberdade até o julgamento. Dias após a fiança ser definida, o marido dela, gestor de fundos de hedge, pediu divórcio. Agora, esse divórcio foi finalizado em fevereiro de 2024, mas os dois não se separaram completamente, ao que parece, já que Chambers está grávida. Vou falar mais sobre isso em um momento. A promotoria tem testemunhas desse acidente horrível. Eles contaram com a mulher que estava em um encontro com McMullen quando ele foi atropelado. Eles têm registros médicos que indicam que Chambers estava bêbada no acidente. Então, a grande questão seria: qual é a defesa dela? Bem, Chambers argumentou que, na verdade, não foi a direção nem a bebida que foram responsáveis, mas os sapatos de grife que ela usava nos pés. Ela estava usando sapatos Louboutin. São os de sola vermelha, que podem custar milhares de dólares. O advogado de defesa afirmou que o salto prendeu no pedal do acelerador do Porsche, causando o atropelamento de McMullen. O advogado dela disse que o acidente ocorreu em uma das curvas mais perigosas de Houston, onde já houve vários acidentes graves no passado. O júri não aceitou o argumento de Chambers de culpar o sapato. Eles a consideraram culpada de homicídio culposo, acusação no Texas que pode levar de 2 a 20 anos de prisão. E nesta semana, na fase de sentença,
um júri deliberou por 6 horas e condenou Christina Chambers a 11 anos e 14 dias de prisão. Isso é uma referência ao aniversário da vítima dela. Nicholas McMullen nasceu em 14 de novembro. Então houve outra reviravolta nessa história, e ela aconteceu durante a fase de sentença. Chambers confirmou que está grávida de 4 meses. Ela disse que não engravidou de propósito para tentar influenciar o julgamento ou a fase de sentença. Mas ela enfrenta essa acusação desde 2023. O pai do bebê é o marido que se divorciou dela pouco depois do acidente. E agora, parece que o bebê vai nascer na prisão enquanto ela cumpre sua pena. Os processos legais deste caso ainda não acabaram. A família de McMullen também entrou com um processo civil que está previsto para ir a julgamento na primavera do próximo ano. Esse processo não só culpa Chambers pelo acidente, mas também o ex-marido dela, que, segundo os promotores, comprou aquele Porsche para ela. O advogado de defesa de Chambers afirma que o marido comprou o carro para ela enquanto tentavam resolver problemas conjugais. A família de McMullen quer mais de $1 milhão no processo, que será decidido por um júri no Tribunal Civil. Juntando-se a nós, agora do Texas, para falar mais sobre esse caso, está Bridget Williams, advogada de julgamento e ex-promotora. Obrigado por estar conosco. É muito triste pensar nesse jovem que só estava em um primeiro encontro e tudo o que ocorreu. Agora, a responsável, Christina Chambers, foi condenada a 11 anos e 14 dias. A pena poderia ter sido entre 2 e 20 anos. Esse era o intervalo. O que você acha do júri ter decidido por essa punição? Eu acho que o intervalo, como você disse, é de 2 a 20 anos nesse caso de homicídio culposo por intoxicação. Eles terem chegado a esse número intermediário, eu acho apropriado. Provavelmente foi algo que levou muito tempo para eles decidirem, para chegarem a esse número específico, e então tomaram essa decisão. Com base na data de nascimento dele, acho que isso foi algo apropriado para este caso em particular. A faixa de punição de 2 anos ou até mesmo liberdade condicional, às vezes as pessoas podem receber liberdade condicional. Isso acontece às vezes, ou a pessoa pode pegar até 20 anos. Então eu acho que eles encontrarem algo no meio termo foi apropriado. Quão comum é que a sentença de alguém tenha esse tipo de significado simbólico? Ele nasceu em 14 de novembro. Então, ela vai cumprir 11 anos e 14 dias como sentença. É comum sempre que você vai a um júri, geralmente para punição, porque, quero dizer, isso não é algo que, sabe, a maioria das pessoas faz o tempo todo. Elas não estão, sabe, participando de júris, elas não estão tentando decidir, sabe, quanto tempo uma pessoa deve ficar na prisão. Sempre que você vai a um júri para punição, eles buscam algo simbólico para a vítima ou sua família. Normalmente. Mas se você vai a um juiz, geralmente eles provavelmente já têm números definidos, normalmente baseados em diferentes fatores do caso. Christina Chambers, e isso não pôde ser mencionado durante o julgamento, mas ela está grávida de 4 meses. O acidente foi em 2023. Desde que saiu sob fiança, ela está grávida. E é razoável pensar que esse bebê vai nascer no Departamento de Correções do Texas. Ela disse que não engravidou de propósito. Como o fato de alguém estar grávida na situação dela pode influenciar na punição que ela pode receber? Bem, isso pode ser algo que pode ser mencionado não na fase de culpa ou inocência, mas apenas nos fatores de punição, se for apresentado ao júri, apenas para que eles considerem como uma circunstância atenuante. E isso é algo que o júri pode levar em consideração enquanto tenta determinar quantos anos ela deve receber como punição. Então, isso é algo que pode ser determinado nesse momento. No entanto, não é algo que eles precisam considerar. Não é algo que eles são obrigados a fazer. Eles só podem fazer isso se quiserem. O advogado dela havia pedido liberdade condicional para isso. O que estaria envolvido se ela tivesse liberdade condicional? É razoável supor que haveria frustração e indignação na comunidade, quando você vê pelo que ela foi condenada, pelo grau de embriaguez e por tirar a vida desse jovem, mesmo sem intenção. Mas você sabe, aconteceu. O que está envolvido para o advogado de defesa decidir com o que vai entrar e o que vai pedir ao juiz, isso seria razoável.
Qual a estratégia disso? Cada caso é analisado individualmente. Se essa fosse minha cliente, nós conversaríamos sobre. Ela nunca teve antecedentes? Então começamos por aí. Ela nunca teve nenhum histórico criminal. Isso foi só uma coisa que aconteceu uma vez. Ela estava com amigas e ela pode ser reabilitada, pode fazer algum tipo de curso, pode fazer tratamento. Em certas situações, temos terapia ambulatorial, em outras, terapia interna. Existem tantas escolhas diferentes, opções disponíveis para a liberdade condicional, que uma advogada de defesa pode pedir para a juíza conceder à cliente. Então, cabe à juíza decidir se isso é um sim ou não, depois de ter essa conversa com o Estado. Se ainda assim disserem não, geralmente seguem para a marcação do julgamento. Quanto à gravidez dela, se ela estiver presa no parto, como funciona? Quero dizer, existe. Ela vai receber cuidados médicos na prisão e então dar à luz esse bebê que, eu suponho, seria entregue a um familiar do lado de fora? Isso mesmo. Ela estaria sob os cuidados do estado do Texas e receberia o tratamento médico que qualquer outra pessoa receberia estando sob custódia do estado. E então, assim que ela der à luz, a criança será entregue para viver com o pai, ou se o pai for desconhecido, então para outro membro da família ou para algum tipo de serviço de custódia de crianças. E só de pensar em como será essa experiência, eu sei que ela estava legalmente divorciada do marido, que pediu o divórcio logo após o acidente em 2023. Mas ele é o pai desse bebê e eles já estão quase na metade da gravidez. Quanto à defesa dela, isso chamou muita Yukon da atenção porque, francamente, ela estava bêbada. De acordo com o que mostrou a toxicologia, encontraram drogas no carro. Ela afirma que não as usava na hora e estava acelerando o Porsche. O advogado de defesa alegou que ela usava sapatos de grife. Eles ficaram presos no acelerador, causando o acidente. O que achou dessa defesa? A questão envolve intoxicação e homicídio culposo, com dois aspectos, certo? Primeiro, o Estado deve provar que a pessoa estava intoxicada, o que já foi comprovado. Intoxicação é acima de 0,08. Ou perderam o uso normal das faculdades mentais ou físicas. E ela tem 3 vezes o limite legal, nem precisamos do segundo critério, já passou de 0,08. Certo, né? O próximo passo é isso. Essa intoxicação causou a morte de outra pessoa por acidente ou engano? Então ela poderia estar intoxicada. Se a intoxicação não causou a morte da outra pessoa, tecnicamente ela não é culpada. Então é por isso que ele usa essa defesa para dizer, bem, foram os sapatos dela, não foi necessariamente a intoxicação dela. Ele não nega que ela estava intoxicada, apenas afirma que isso não causou a morte da outra pessoa. Então, eu acho que é uma defesa criativa. No entanto, o júri simplesmente não acreditou, né? Então, eles só podem fazer até certo ponto nessa situação específica. Então, eu acho que é isso. Esse é o raciocínio por trás do que ele fez. Eu sei. Só de ler alguns dos relatos do tribunal, que ela sabe, fez uma declaração de impacto e pediu desculpas à família McMullen pelo que aconteceu. E você disse isso? Se pudesse, ela trocaria de lugar. Com que frequência essas declarações mostram remorso? Mesmo que ela aparentemente sustente que foi o salto que causou isso. Como isso poderia influenciar na decisão do júri sobre qual seria a punição dela? Esse tipo de declaração vai ter um impacto enorme. Porque normalmente o que acontece é que a pessoa está apenas implorando e realmente pedindo, tipo, perdão e mostrando arrependimento. Para o júri, mostrando isso para a família da vítima e basicamente deixando claro que foi um acidente. Isso foi um erro. Eu não tive a intenção de fazer isso. Porém, com base em todos os fatores apresentados neste caso, parece mais que foi um comportamento imprudente que aconteceu aqui, certo? Então isso pode ser levado em consideração. Eles não precisam levar isso em consideração. Eles podem se quiserem, mas não é obrigatório que considerem. A declaração dela é basicamente dizer, ok, vamos trocar sua punição por liberdade condicional, mas não são obrigados a isso.
É apenas algo que o advogado de defesa pode tentar usar para tentar reduzir o fator de punição nessa etapa. Já vimos muitos casos em que os juízes são quem tomam a decisão, após uma condenação, de qual será a punição de alguém. Neste caso, foi um júri. Eles deliberaram por 6 horas sobre a punição dela, o que determina se será um juiz ou um júri que vai tomar a decisão. Isso depende totalmente do advogado de defesa, se eles querem ir ao juiz ou ao júri para a fase da punição. Muitas vezes, quando você tem algo que é altamente baseado em emoção, um caso assim, normalmente eu escolheria ir ao juiz para a punição. Porque, como falamos antes, o júri é composto apenas por pessoas comuns do nosso público, certo? Pessoas que estão sentadas nesse júri. E eles são muito guiados pela emoção quando se trata de dar uma punição, como acabamos de falar. Eles deram a punição no aniversário da vítima. Se algo for muito emocional, geralmente recorremos a um juiz. Ou se soubermos que o juiz dá sentenças específicas para determinados delitos todas as vezes, então recorremos ao juiz para isso. Ou se soubermos que o juiz dá sentenças diferentes dependendo de como ele se sente naquele dia, então talvez recorramos a um júri, realmente depende. É caso a caso. Há um processo civil que a família das vítimas moveu a Anne contra Chambers e ele irá a julgamento na primavera, agora que ela foi condenada. Como isso impacta o andamento desse processo civil? No caso de morte por negligência, eles tentam acessar o seguro da pessoa considerada culpada, ou seja, Chambers. Então, o seguro do carro dela, e por isso eles estão entrando com um processo de morte por negligência contra o seguro do carro dela. E então, o caso criminal, por ser agora uma condenação, pode ser apresentado como prova no processo civil. E normalmente o que acontece quando você tem uma condenação por dirigir sob efeito de álcool, só o fato de dirigir embriagado já pode aumentar os danos para o que chamamos de negligência grave em um processo civil. Isso significa que agora você pode pedir o triplo dos danos econômicos. E isso pode impactar extremamente o caso civil, onde eles podem pedir danos adicionais. E o marido, o ex-marido dela, legalmente ex-marido, mas novamente o pai do filho que ela está esperando, ele também está sendo processado pela família, porque ele é quem supostamente comprou o Porsche que ela estava dirigindo na noite em que tudo isso aconteceu. O argumento de que ele comprou o carro para a esposa e era o único com dinheiro é forte, já que ela estava desempregada. O argumento de que ele é responsável por isso é forte. Acho um pouco exagerado, mas vão incluí-lo, porque, como você disse, ele é quem tem dinheiro. Então, porque na maioria das vezes, sempre que entramos com um processo por morte por negligência ou qualquer tipo de ação por danos pessoais contra um veículo, né, o seguro do carro só cobre valores em faixas de 30 mil, 50 mil, 100 mil, a menos que seja uma apólice comercial, mas essa não é uma apólice comercial, é apenas um seguro básico de veículo. E então, quando isso acontece, eles vão procurar por dinheiro adicional para tentar conseguir. Então, se ele for a pessoa com dinheiro, eles vão fazer o possível para incluí-lo no processo. Mas quem vai decidir se eles estão exagerando ou não é o juiz do Tribunal Civil. Ou se há evidências suficientes para dizer, bem, sim, ele pode ser incluído nesse caso específico. Então eu acho que eles vão fazer de tudo para garantir que ele continue incluído nisso. Ele se divorciou dela logo depois que isso aconteceu, em 2023. E isso oferece alguma proteção para ele, tipo, legalmente, em relação a se eles poderiam ir atrás dele? Ou isso tem algum impacto nesses procedimentos? Não, então a questão é, ele comprou o Porsche. Qual é a conexão dele com o dia em questão do que aconteceu? Naquele dia ele era o dono do Porsche? Estava no nome dele? Ele deu o carro para ela? Ele sabia que ela bebia com frequência? Ele sabia que ela usava drogas e conhecia tudo isso? O fato dele se divorciar dela depois não necessariamente impacta isso. Então ela vai para a prisão agora, 11 anos e 14 dias. Qual a probabilidade de ela cumprir os 11 anos e 14 dias completos na prisão?
Depende. Muitas vezes eu sei que esse é um caso antigo, não sabemos quantos dias ela ficou presa antes de pagar a fiança. O tribunal vai conceder a essa pessoa o tempo cumprido pelos dias que ela já ficou presa. Então eles vão começar por aí. E então, se ela for presa e tiver bom comportamento, coisas assim, ela pode ter direito à liberdade condicional mais cedo. Vários fatores influenciam. Geralmente, a maioria não cumpre toda a sentença dia a dia. E uma pergunta que eu esqueci de fazer, sobre o que precisa ser provado no processo de morte por negligência, o que exatamente a família terá que provar para que Chambers seja considerado culpado ou responsável, desculpe, pela morte de Nicholas McMullins? Então, a diferença entre o caso civil e o caso criminal, no caso criminal, falamos sobre a intenção, certo? Nós falamos sobre, sabe, se atendemos a esses fatores específicos. No caso civil, falamos sobre negligência. Então, isso foi um acidente, não tivemos a intenção de que acontecesse, mas aconteceu. E é por isso que temos seguro, certo? Então, o seguro entra em ação sempre que acontece algo que não pretendíamos que acontecesse. Foi um acidente, foi um erro, então eles precisam mostrar que foi a direção dela que causou a morte ou causou ferimentos nessa outra pessoa. Foi um acidente. Então, o limite não é muito alto. A responsabilidade provavelmente já foi aceita. Então, eu acho que o processo civil não é necessariamente sobre responsabilidade. Agora é sobre indenização. E vamos ver como isso se desenrola daqui para frente. Caso muito triste, de todo jeito, não é? Esse jovem estava apenas em um primeiro encontro e assim, vidas são perdidas e vidas são mudadas. Bridget Williams, advogada de julgamento, ex-promotora, obrigado por dedicar seu tempo para estar conosco no Law and Crime. Nós agradecemos. Obrigada por me receberem. Isso foi o On the Case, do Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.